E vamos continuar lendo Números. Aqui a gente já leu até o capítulo 12, agora vamos a partir do 13. E mais uma vez eu saúdo a igreja em nome de Jesus. Vamos lá. Números capítulo 13, a partir do versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Cefate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palu, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Eu quero fazer uma pausa nesse que é o versículo 16 para dar um esclarecimento. Tem circulado pela internet, Instagram, YouTube, diversas redes sociais, uma história de um anjo Gadiel, anjo da prosperidade, que só aparece se você tiver para ganhar dinheiro, senão ele não aparece. Ó, Gadiel tá aqui, viu? A gente sabe o que vai acontecer com ele mais na frente. Gadiel não é anjo, não. Gadiel é maioral de qual tribo? Era o 16, tá? Zebulon, né? Da tribo de Zebulon. Capítulo verso 10. Verso 10, isso. Então não tem nada de anjo Gadiel. Inclusive o anjo Gadiel diz: olha, eu estou na Bíblia, no livro de Números, capítulo 13, versículo 10. Aí você vai olhar, olha quem é. Só que por que a turma está fazendo isso? Porque sabe que o povo não olha, confia e se lasca. Certo? Então vamos continuar, vamos para o versículo 11. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofzi. Da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Não entendi como é? Número 13. Isso, a gente está lendo Números 13. E aqui ele está dizendo no versículo 16 que a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué, que a gente conhece muito bem pelo livro de Josué. O nome dele não era Josué, era Oséias, mas Moisés chamou ele de Josué. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha e vede que a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco o povo, né? O povo da terra, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, acampamentos, como diz Israel, arraial, não é? Vai chegar lá, o povo ainda vai entrar para voltar com essa história. Não vamos dar spoiler, certo? E aí você perguntou quarta-feira sobre o arraial, o acampamento. Aí ele está perguntando arraial ou acampamento? É a mesma coisa. Um monte de tenda acampada é um arraial, certo? Na linguagem deles, né? Na linguagem deles, exatamente.
É isso que eu estou falando. Certo? Olha aqui a pergunta: e quais são as cidades em que habita? Se em arraiais, se em fortalezas. Aí olha a pergunta: se habita em arraiais ou em fortalezas? Como seriam as fortalezas? Como Jericó, cidade cercada de muros. Certo? Aí o versículo 20: também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas, dia de colheita de uva, dias de colheita de uva, certo? Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate, e subiram para a banda do sul, e vieram a Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Olha aí o que você perguntou. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide. O que é vide? Quem sabe o que é vide? Quem sabe o que é vide? Vide, um ramo de vide. Vide é uva. Um ramo de uva, um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens. Olha o tamanho do cacho, 2 homens para carregar, sob uma verga, uma vara, né, para poder carregar aquilo tudo. Como também romães e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. O cacho de uva era tão grande que deu nome ao lugar. Certo? Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, era a região onde eles estavam. E tomando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostrando-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas. A coisa que o povo mais tinha medo era amalequita. Para escolher entre o gigante e o amalequita, ele escolhia brigar com o gigante. Os amalequitas habitam na terra do sul. Agora, por que essa terra aí diz que mana leite e mel? Porque tinha muito leite e muito mel. Sansão achou mel até no corpo do leão morto. Achou mel abelha? Mel, abelha, tudo. Se procurasse, ele ainda achava mais coisa. Isso. Aí vejam, os amalequitas. Professor, se tem abelha, tem mel, né? Exatamente. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animadamente, e possuamos a terra em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra. Infamar é falar mal, tá? Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Fim do capítulo 13. Vamos iniciar agora o capítulo 14.
Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos neste deserto. O povo escolhendo a morte. Vem agora aí, ó. Aí tem um detalhe. Eles reclamaram porque lá no Egito eles só comiam cebola com farinha. E aí Deus mandava manau, Deus mandava tudo, eles reclamavam. Agora eu quero dizer ao senhor que não é diferente do dia de hoje, é, pastor Luiz? É? O dia de hoje. Veja só. É? Eles tinham de Deus a promessa de que os inimigos iam ser derrotados. E estão duvidando, estão dizendo: não, nós não podemos tomar essa terra. Realmente eles não podiam não, quem podia era Deus. Eles estavam duvidando, não era da capacidade deles, era da promessa de Deus. E disseram: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Lembrando que Egito aqui nesse contexto significa pecado. No Egito eles conheceram feitiçaria, idolatria, tudo que não presta. Ah, se voltássemos ao Egito, ah, se voltássemos para a feitiçaria, ah, se voltássemos para o deserto, ah, se voltássemos para o pecado. Não é? Ser escravo no Egito é ser escravo no pecado. Eu não estou falando mal da terra do Egito. É a conotação que a gente encontra nessa história toda, certo? Então não tinha pecado tudo. Certo, mas tem pecado no Brasil também. E eles estavam acampados ali na frente da terra prometida, longe do Egito, e continuavam pecando. Então você se escraviza onde você estiver. Você não precisa de Egito para isso. O pessoal, ele está dizendo, ele não crê em Deus. Ele não crê em Deus. O grande pecado é esse, é a falta de fé, porque Deus já tinha feito a promessa. Professor, se fosse nós Estados Unidos, uma nação próspera, não poderia ser pecadora, né? O Egito é uma nação próspera. Isso é quem crê em teologia da prosperidade. Porque quando a gente lê Mateus 24:9, o que é que diz lá? Que seremos perseguidos e mortos por amor de Jesus. Olha só, perseguidos e mortos por amor de Jesus. Se a gente ler lá Mateus 24, versículo 9, diz lá que nós seremos perseguidos e mortos por amor de Jesus. Quer olhar aí na sua Bíblia? Mateus 24, 9? Beleza. Verdadeiro, né? Então vamos continuar a leitura. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Isso era um sinal de luto, de desgosto. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Olha ele já apontando a rebeldia do povo. Não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Eu vou fazer ainda uma observação, que quando a gente estava lendo Hebreus capítulo 11, a galeria da fé, não é? Nós lemos isso aqui também, certo? Mas naquela ocasião paramos no versículo 30, e agora a gente vai avançar. Diga. O senhor sabe quantas vezes se refere essa palavra não temas na Bíblia? Quantas vezes se refere? Não sei quantas vezes, mas se repete muito. Sempre que o povo chama, o que Deus chama o povo para a fé, diz não temas. Não temas.
Não temas que eu sou contigo, não temas que eu te ajudo, não te mandei eu ser forte e corajoso, é a mesma coisa. Não temas. Tem muitos temas, né, pastor? Não Tem muitos. Tem muitos temas. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Esse foi o versículo 9, agora vamos para o versículo 10. Então disse a toda a congregação que os apedrejassem. O povo resolveu apedrejar Moisés e Arão. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que a tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que eles tinham jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoastes a este povo, descendo à terra do Egito até aqui. Eu vou parar um pouquinho neste, que foi o verso 19, para esclarecer. Moisés está confrontando Deus, que tinha decidido acabar com esse povo por causa da rebeldia, está confrontando com as palavras do próprio Deus. Senhor, você disse que é um Deus misericordioso, então tenha misericórdia. Mostre aqui a misericórdia que você disse que tinha. Aí vamos prosseguir. E disse o Senhor, aqui a partir do versículo 20, né? E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoarei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que eu a seus pais jurei, e até nenhum deles que me provocaram haverá. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Mandando o povo voltar pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má geração que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo a toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão,
que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Pausa aqui no versículo 30, que foi a parte que a gente já tinha lido, quando fizemos também a leitura de Hebreus 11. Perdão, não foi Hebreus 11 não. Foi Hebreus 3 e 4, a parte sobre o descanso do Senhor e o tempo que se chama hoje. Eu tinha dito aqui antes, Hebreus 11, né? Mas não foi 11 não, foi 3 e 4, corrigindo, me desculpem o equívoco, tá? Então veja só, ele aqui estipulou, a gente diz muito, só entraram Josué e Caleb, né? Mas ele está dizendo aqui, dos que foram contados de 20 anos para cima. Então, abaixo de 20 anos que não foi contado, pode ter entrado, pode ter morrido no deserto, mas pode ter sobrado algum para entrar. Senão, quem ia sobrar que viu a destruição do Egito lá nas 10 pragas e na abertura do Mar Vermelho? Não é? Desses aí, abaixo de 20 anos, os que não foram contados, esses vão ter a oportunidade de entrar. Todos não, alguns vão morrer no deserto, outros vão entrar. Aí vamos continuar. Aí tem um detalhe. Eu fico pensando, uma pessoa diz que Faraó morreu, e outro diz que Faraó não morreu. O Salmo diz que ele morreu. Sim, mas não dizem que ele não morreu? Quem não leu o Salmo, quem leu só o relato de Êxodo fica na dúvida. Mas se for ler o Salmo, vai ver que ele morreu. Oi? É porque tem gente que pensa que Faraó ficou na praia vendo a história. Mas o Salmo diz que ele morreu afogado. E tem outra dica muito legal de que esse Faraó morreu afogado, que aí você não vai achar na Bíblia, você vai achar nos livros de história, de arqueologia, né? Que quando acharam a tumba dele, na câmara mortuária tinha uma oração pelos afogados. É verdade, Então ele morreu afogado. Certo? Então vamos lá. Mais uma vez, seguindo Números 14, agora a partir do verso 31. Mas os vossos filhos, de quem dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representará um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra, aqueles mesmos homens que inflamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Olha aí, já em sinal de que os outros iam morrer também. Morreram ali. E o tal anjo Gabriel, que nunca foi anjo, estava no meio. Morreu também. Certo? A partir do verso 38 agora. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. O povo agora mudou de ideia, agora o povo está dando uma de valente. Mas Moisés disse: Por que quebrantarias o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará.
não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Olha aí, mais uma vez, arraial no sentido de acampamento, certo? Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Hormá. Então o tempo já se avançou muito, vamos encerrando por aqui. A conversa foi ótima porque todo mundo participou. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós somos dois do Jesus. Glória!